Lucas capítulo 14. O banquete da ressurreição. Lucas 14. Quem achou, diga amém. Se você notar alguém sem a Bíblia, compartilhe a leitura. Dá mais um retorno aqui para mim, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E, tomando, curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto, nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Diz também ao que havia convidado: quando deres um jantar, uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convides e seja recompensado. Antes, ao darem um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Quando esse homem ouviu isso, irmãos, aí versículo 15, quando ele ouviu isso, olha o que ele disse. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei conjuntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Oremos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, e com essa palavra prepara o nosso coração para a ceia, prepara o nosso coração para ouvir o anúncio cantado do Evangelho, que é a nossa Páscoa, em Cristo Jesus, morte e ressurreição. Eu peço, Senhor, que todos nós aqui sejamos despertados, que todos nós sejamos reorientados pela Tua palavra, a entendermos o grande banquete que o Senhor preparou para cada um de nós. O banquete da ressurreição,
Abre nossos olhos, Senhor, para essa realidade espiritual, para essa grande esperança. Nós sabemos que uma igreja, para ser ferida, ela é ferida segundo a operosidade da sua fé, segundo a abnegação do seu amor e segundo a firmeza da sua esperança. Senhor, que essa igreja tenha firmeza na sua esperança, a esperança da vida eterna. É a nossa oração, é o meu clamor a Ti. E me usa, Senhor, Senhor, que eu vá além das minhas limitações, que o Senhor tenha misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados irmãos, eu quero dar um pano de fundo e ser sucinto, objetivo, para a gente ter espaço aqui de folga para a ceia e para o coral também. Me permita situar você, me permita ilustrar, me permita dar um pano de fundo, um panorama do que nós lemos hoje aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 24, a gente leu o 25 também. Esse texto, irmãos, ele, do versículo 1 ao 6, está dizendo o seguinte, do verso 1 ao 6, eu estruturei o texto do versículo 1 ao 6. Jesus está na casa de um fariseu, ele foi convidado para um jantar. Ele foi convidado para estar à mesa com essas pessoas. E Jesus foi comer com eles. Lá havia, nessa casa, um doente hidrópico. Essa patologia hidrópico, ela só é mencionada aqui, segundo o Evangelho de Lucas, e não é coincidência, Lucas era um médico. Então, diagnosticar com nome difícil é coisa de médico. E hidrópico, essa palavra hidro tem a ver com água, hidrópico, ele retinha água, talvez fosse um problema renal, ele tinha uma retenção de água em algumas partes do corpo, né? E é uma doença, hoje, para mim foi difícil assim diagnosticar exatamente, um tipo de retenção de água, e isso inclusive tinha visibilidade essa doença, dá para testar olhando para ele. O texto diz que estavam olhando para Jesus, e Jesus estava observando eles, e eles estavam observando Jesus, porque era sábado, e ali havia um doente. Jesus então diz, é lícito curar ou não curar no sábado? E se um boi, e se um animal de vocês cair no sábado, vocês não vão resgatá-lo? Eles não responderam. Jesus vai e cura aquele homem, e eles nada falam. Quando isso acontece, Jesus continua naquela sala e repete comigo, Jesus estava observando eles, e eles estavam observando Jesus. Então, nessa observação, lá e cá, ida e vinda, nesta fé, Jesus, ele percebe, irmãos, algo acontecendo, que era um comportamento ético inadequado, mas que também tinha a ver com o reino de Deus. Comportamento ético inadequado, Jesus, ele orienta, ele dá algumas orientações. Ele diz para nós, para eles não se sentarem nos primeiros lugares. Até esqueci do meu negocinho aqui, meu Deus. Ele diz para eles não se sentarem no mesmo lugar que eles estavam, se sentando, os primeiros lugares, evitassem ali os primeiros lugares. Depois ele diz também para eles não convidarem amigos que poderiam lhe recompensar. Jesus observou que todos estavam procurando os primeiros lugares, os lugares de honra, de destaque. Jesus disse, olha, eu oriento vocês a não procurar os primeiros lugares, vai que chega alguém mais importante que você, e você vai passar um inconveniente, né, de ser chamado para se sentar um pouco atrás. É melhor você se sentar atrás, eu, anfitrião da casa, percebendo que você está atrás, e se você for desse grau de importância, ele vai convidar você para vir à frente, e você com isso será honrado. Ainda, Jesus também, ele fala para eles, quando darem uma festa, não chamarem os amigos, parentes e os colegas ricos, dos quais eles teriam recompensa. Porque quando você chama um colega para almoçar, é provável que ele te dê essa réplica, ele te convide você também. Então você chama para almoçar quem você vai chamar você para almoçar. Você chama na sua casa, quem vai chamar você na casa dele também. Então Jesus os orientou, e ele termina isso dizendo assim, olha, você quando fizer isso, chame os coxos, aleijados
E chama esse, porque esse não tem como te recompensar. E você vai receber a recompensa na ressurreição dos justos. Do que Jesus estava falando? Jesus ele estava falando de humildade e ele estava falando também da motivação certa. Humildade e motivação certa. Porque na verdade, Jesus não estava enxergando apenas uma falta ética. Jesus estava vendo que eles não eram humildes. E a humildade é o caminho, irmãos, que nos leva de encontro a Jesus. E também Jesus estava percebendo as motivações pelos quais eles davam suas festas. Olha, vocês estão dando festa para serem recompensados. Eu quero ver vocês darem festa para aqueles que não poderão recompensar vocês. Porque se vocês fizerem por aqueles que não podem recompensar vocês, na ressurreição dos justos, vocês serão recompensados. Então isso foi o que aconteceu. Lucas 14, do versículo 1 ao versículo 14, foi isso que aconteceu. Então Jesus cura no sábado, ele está observando, depois de 7 a 14 ele dá esses conselhos, e ele está falando sobre humildade e motivação certa. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então, quando eles ouviram Jesus dizer assim, olha, façam assim, e na ressurreição do justo vocês serão recompensados. Quando um deles ouviu isso, eles disseram, opa, peraí. Ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse, feliz então é aquele que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado então é quem comer pão no reino de Deus. Bom, aqui então, irmãos, quando eles ouvem isso, Jesus responde com uma parábola. Repete, Jesus responde com uma parábola. Ele responde com uma parábola. Versículo 16, você vai ver aqui comigo, está aqui em tela. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Então, ele está respondendo. Ele, porém, respondeu, certo homem. Quando esse início de frase, certo homem, parábola. Então, Jesus disse, certo homem deu uma grande ceia e convidou muito. Então, Jesus, ele vai, então, falar da parábola. E eu queria, irmãos, que nós lêssemos de novo agora, capítulo 14, versículo 16. Olha aí na sua Bíblia. Quem está com a Bíblia aí, diga graças a Deus. Vamos ler na Bíblia. Eu vou ler, os irmãos me acompanham. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de boi, eu vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse ao servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Meus irmãos, o que se dá aqui? O que a gente aprende aqui? Quais são as lições que a gente tira daqui, de todo esse contexto aqui? Bom, em primeiro lugar, esse homem diz assim, bem-aventurado é quem comer pão. Ele diz, bem-aventurado, feliz, macários, é uma beatitude. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Primeiro nós vemos aqui que é um equívoco muito grande, porque ele diz comer pão, mas ele não se dá conta que Jesus é o pão da vida. Bem-aventurado aquele que comer pão. Não, Jesus é o pão oferecido para ser comido, irmãos, para a eternidade, para saciar e acabar completamente com a nossa sede. É Jesus. Agora, além disso, Jesus então, lembra que ele havia falado de humildade? Lembra que ele havia falado de motivações erradas? Pois bem, agora ele vai falar como é que age, como é que se comporta o reino de Deus. Em primeiro lugar, o banquete da salvação é uma grande festa e não um funeral. Você pode repetir? Uma grande festa e não um funeral. Porque Jesus, quando vai exemplificar,
certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. É uma grande festa. A alegria do Senhor é a nossa força. A marca do cristão é a alegria. Se alegrar no Senhor é o mandamento. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Davi, quando peca, ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Então, crente triste é uma contradição, porque a vida cristã, a nossa relação com Deus é uma grande festa. Diga glória a Deus por isso. Nós temos a maior, nós temos a melhor, nós temos a verdadeira alegria. Não são as noitadas, meus irmãos, não são as farras, não são as bagunças, não são as orgias, não são as libertinagens, não são as luxúrias, não são nada disso. A verdadeira alegria quem tem é o povo de Deus. E quem prepara essa alegria é o nosso Deus num grande banquete que é uma grande festa e não é um funeral. Nós estamos aqui para ceiar. Jesus ressuscitou, o coral vai cantar, os anjos estão louvando a Deus. Nós estamos aqui alegremente reunidos no Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Jeremias capítulo 2, versículo 13 diz lá: porque dois males cometeu o meu povo. Dois males o povo de Deus cometeu. Eles deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Qualquer coisa lá fora, meus irmãos, é água suja. Qualquer alegria fora de Deus é água suja. Qualquer alegria fora do banquete da salvação é uma água podre. E o povo de Deus tem trocado esse manancial de águas límpidas, esse manancial de águas puríssimas, que é a presença de Deus, que é o banquete do rei, por uma água suja lá de fora. Isso já não é de hoje, nos alerta aqui o próprio Jeremias. Você percebe aí no versículo 16, 17, deixa a Bíblia aberta aí, sempre aberta, capítulo 14 de Lucas, versículo 16, 17, vai dizer assim: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Meus irmãos, o banquete é preparado por Deus e servido a todos. O banquete é preparado por Deus e servido a todos. A salvação é uma iniciativa divina. Ninguém aqui escolheu Deus. Foi Ele que nos escolheu. O homem, irmãos, ele não se movimenta na direção de Deus. É Deus que se movimentou na nossa direção. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O homem é apenas um convidado. A salvação é um presente. Você pode dizer para o seu vizinho: a salvação é um presente. A salvação, ela não é conquistada, a salvação é recebida. A salvação, meus irmãos, ela não é roubada, ela é um presente. Nós recebemos um presente. É Ele que envia o convite, é Ele que prepara a mesa, é Ele que te salvou. Ele. O banquete é preparado por Deus e Ele serve a todos. Ele nos serve com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele nos serve com o seu sangue, Ele nos serve com o seu corpo pendurado na cruz. Ele está nos servindo. Que maravilha, irmãos, saber que a vida com Deus é uma grande festa. Porque o banquete do reino, o banquete da ressurreição é uma grande festa. É maravilhoso saber que o banquete é preparado por Deus e servido a todos. É Ele quem prepara e é Ele quem serve. É Ele quem prepara, é Ele que serve. Deus prepara, Deus serve. Deus prepara e Deus serve. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo está preparado. Diga glória a Deus. Nós temos inúmeras razões, a sociedade tem inúmeras razões para virmos ao banquete. Por quê, pastor? Porque tudo está preparado. O pão está preparado, é Jesus. A água está preparada, é Jesus. As vestes de justiça também já está preparado. Você não precisa levar nada. Não, pastor, eu vou levar as esmolas que eu fiz, eu levo? Não leva, você não leva nada, você não leva nada. Não, o que eu tenho que levar? A gente dá festa, né? E a gente diz assim, ó, eu vou dar uma festa e eu quero que você, por favor, leve refrigerante. Eu vou dar uma festa, você leva 1 quilo de carne. Eu vou dar uma festa, você leva a asa. Vou dar uma festa, você leva então a sobremesa, tá bom? Ó, tem que levar. Você pode entrar com as cadeiras. A gente chama isso antigamente de festa americana. Cada um leva um pouquinho. Meus irmãos,
no banquete do reino de Deus, no banquete da ressurreição, tudo está preparado. É só chegar, é só entrar. O Pai elegeu, o Filho nos gemiu, o Espírito nos generou e Ele fez tudo. Está tudo preparado. Alguns de nós pensamos, eu tenho que melhorar, Você não tem que nada. Você tem que se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se entregar, é se render. Tudo está preparado. A religião oficial do nosso país, ela diz que você tem que levar uma porção de coisa. Não levar nada. Jesus é suficiente. A obra de Jesus é suficiente. Ele salva. Nós somos salvos em Jesus, pela fé, mediante a fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. É o Senhor Jesus que salva. Ele já preparou tudo. O que o povo de Israel fez? Não, o Senhor fez tudo. O Senhor preparou tudo. E aqui no banquete, porque tudo já está preparado. É só ir, é só chegar, é só se render. É só entrar, já está preparado. Não tem nada que eu e você possamos fazer ou preparar. O texto vai dizer, irmãos, tudo está preparado. Mas também o versículo 21, você pode ver na sua Bíblia aí, o versículo 17, o versículo 21 diz assim, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor, então irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze aqui os pobres aleijados, os cegos e os coxos. Versículo 23, respondeu o Senhor, saí pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Todos são convidados. Diga para o teu vizinho, você está convidado. O Evangelho de João vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os pobres, os aleijados, os cegos, todos eles agora estão sendo convidados. Os impróprios, os improdutivos, os desqualificados, que na verdade somos todos nós. Espiritualmente falando, moralmente falando, moralmente falando, na questão da nossa santificação, todos nós, irmãos, somos impróprios, improdutivos, desqualificados, temos os nossos aleijões, mas Ele convida a todos. Eu não sei qual é o seu defeito, eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual é a sua iniquidade, eu não sei o que você fez no verão passado, eu não sei, mas eu quero dizer para você que você foi convidado. Todos fomos convidados. O Senhor convidou você para estar à mesa com Ele. Se você crê nisso, diga amém. Ainda, versículo 22 vai dizer assim, depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Meus irmãos, eu vim aqui nessa noite para dizer para você que ainda há lugar. Jesus não voltará até que ainda haja lugar. Eu quero dizer para você que a casa precisa ficar cheia. A mesa precisa ficar completa. Ainda há lugar. É interessante, os críticos bíblicos, né? Eu até escrevi errado ali, porque a gente não pode dizer ainda há lugares. Lá está dizendo ainda há lugar. O que quer dizer? Não está no plural. Ali eu botei errado, ainda há lugares. Mas o texto lá ele diz, olha lá em cima que eu grifei, ainda há lugar. Porque Deus, meus irmãos, Ele não nos trata assim, a salvação é individual. Ainda há lugar. Diga para o teu vizinho, tem um lugar para você. Quando Jesus vai salvar, a salvação é individual. A esperança é individual. O chamado é individual. E aí depois de chamado você entra para o coletivo. Mas enquanto isso, é um trato individual. Ele não vai lá e... Não é todo mundo. Nós não somos mais um CPF, como algumas empresas nos têm. Nós não somos mais um número, nós não somos mais um cliente, nós somos filhos. E há um lugar para cada filho de Deus que Ele escolheu, há um lugar para cada filho de Deus, e Ele diz, ainda há lugar. Agora, se você reparar na sua Bíblia, os versos 18, 19 e 20, não sei se você pode ler comigo, eu estou lendo na versão revista atualizada, antes de colocar aqui na tela, olha o que ele vai dizer. Versículo 18, 19 e 20. Olha o que ele vai dizer. Não obstante, lê comigo. Não obstante, todos a uma, lê comigo. Começaram a escusar-se. Versículo 18. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por... Outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Versículo 20. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Nós temos aqui as recusas.
E as recusas, meus irmãos, o primeiro disse, eu tenho coisa melhor para ver. Ele disse, eu comprei um campo, vou ver meu campo. Ele tinha tempo para ver o campo, ele tinha tempo para ver televisão, ele tinha tempo para ver o novo negócio, ele tinha tempo para ver a nova aquisição, ele tinha tempo, mas ele não tinha tempo para Deus. O segundo disse, eu tenho coisa melhor para fazer. Ele havia comprado algumas juntas de boi, e ele disse, olha, eu vou experimentá-las. Experimentar, né, está na categoria do fazer. E já o campo é da contemplação, ele queria ver. Então, um queria ver, outro queria fazer. E tem o outro disse, tenho coisa melhor para desfrutar, que é o casamento. O casamento é o que a gente desfruta. E ele diz no versículo 20, casei-me, eu vou desfrutar do meu casamento, estou muito ocupado. Então, ao serem convidados, o primeiro disse, eu tenho coisa melhor para ver, o segundo disse, eu tenho coisa melhor para fazer, e o outro disse, eu tenho coisa melhor para desfrutar. Você sabe que naquela época havia, o convite era feito por umas bodas, ou para uma ceia, era feito para uma festa, era feito em duas instâncias o convite. Duas instâncias era feito. Primeira instância, avisava-se, por exemplo, o dia. Tipo assim, ó, segunda-feira, dia 1º de abril, eu vou dar uma festa e você é meu convidado, ok? Aí você diz assim, ok, conte comigo. Mas quando chegava na segunda-feira, 1º de abril, existia a segunda instância do convite. É quando a gente terminava de arrumar a mesa, quando acabava de assar a carne, depois que arrumava a prataria toda, depois que aquelas irmãs que gostam de decorar a mesa, depois estava tudo pronto, e elas se preparavam, se vestiam, estavam todos a postos, e os empregados também, diziam, bom, daqui a meia hora dá, vai lá e avisa o pessoal que está pronto. E aí tinha uma segunda instância, o outro aviso na hora que o banquete estava pronto. Esses que fizeram a recusa, eles já haviam dito sim para esse convite. E agora eles dizem não. Primeiro eles disseram, conte comigo. Depois eles disseram, não dá para mim não. Eu estou muito ocupado. Meus irmãos, a igreja dessa geração é uma igreja frágil, porque é uma igreja que não ora. É uma igreja débil, porque é uma igreja que não estuda a Bíblia. É uma igreja que não evangeliza. Ela é uma igreja que os cultos de jejum estão vazios. De meio de semana nem se fala. São igrejas onde as pessoas vêm quando dá, quando quer, porque estão muito ocupadas. Elas estão muito ocupadas. Elas receberam o convite, mas elas não atendem à demanda do segundo chamado, porque elas estão sendo muito abençoadas. Meus irmãos, nós estamos sendo muito abençoados. Meus irmãos, essa é uma igreja que está sendo muito abençoada. Meus irmãos, os nossos casais têm sido abençoados, os nossos jovens têm sido abençoados. Nós vivemos um tempo aqui na igreja onde nós tínhamos mais bicicleta do que carro no estacionamento. E nós éramos mais produtivos do que hoje. Hoje nós temos mais carros do que bicicleta. Nós prosperamos. Diga glória a Deus. Prosperamos. Mas será que isso é um bom sinal? Será que isso é uma boa coisa? Sabe o que me apetece, irmãos? É que nós temos que tomar cuidado com as coisas boas. Porque nem sempre o que afasta as pessoas do grande banquete são coisas ruins ou imorais. Jesus, ao lidar com esse público aqui, ele em nada falou de desonesto, de imoral ou de ilegal. Jesus usou 3 exemplos de coisas boas. E hoje eu vim aqui dizer para os irmãos, tome cuidado com as bênçãos. Tome cuidado com o seu foco. Esse foco de querer se dar bem, de estar nos melhores lugares, de só se preocupar em ter a retribuição, convidando pessoas que lhe agradam para a sua casa, para a sua festa, para o seu coração. E com isso, irmãos, nós somos denunciados pelo próprio Senhor Jesus, pela falta de humildade, de não reconhecermos o nosso devido lugar, e somos denunciados pelo próprio Jesus por nossas motivações erradas, onde na verdade o que queremos é nos dar bem e termos o troco daqueles a quem nós amamos e servimos. Quantos de nós, irmãos, estamos na intenção de estabelecermos um trabalho social, uma ONG, quando nós queremos
abrir a nossa casa para hospedar alguém, quantos de nós queremos abrir a nossa vida financeira para abençoar gente mais carente, gente mais pobre? Quantos de nós, meus irmãos? Nós estamos recusando aos convites e parece que o pecado, irmãos, com os seus múltiplos trajes, vai se apresentando ao longo do Gênesis e Apocalipse. Cobiça dos olhos, soberba da vida. Nós vemos aqui, eu quero ver, eu tenho coisa melhor para ver, eu tenho coisa melhor para fazer, pastor, eu tenho coisa melhor para desfrutar. Meus irmãos, eu também quero ver coisas boas, eu também quero desfrutar de coisas boas, eu também, irmãos, eu também quero fazer coisas boas, mas o que norteia a gente, o Evangelho de Mateus, não nos deixa enganar. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nessa busca frenética de nós vermos coisas, comprei um campo, pastor, botei uma piscina lá em casa. Nada contra a piscina. Lá em casa o pessoal é doido para a gente botar uma piscina lá. Nada contra a piscina. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Nada contra, irmãos. Eu tenho umas coisas melhores para fazer, para desfrutar. Meus irmãos, nós temos o convite do rei. Ele convidou você para as bodas, ele convidou você para a festa, ele convidou você para a ceia, ele convidou você, irmãos, para o banquete da ressurreição, ele convidou você. O banquete da salvação é oferecido aos que são considerados indignos. E essas deficiências que são narradas aqui por Jesus eram símbolos dos gentios que estavam vivendo uma vida sem Deus, sem esperança, sem fé, estavam perdidos no mundo. E Jesus usa essa analogia não específica ou literalmente, ele estava falando, ainda que se tivesse, foram convidados, obviamente, mas ele estava fazendo essa prefiguração dos gentios. E todos estão sendo convidados, todos. Agora é interessante, irmãos, o clamor de Deus. No versículo 23, eu acho Deus pródigo demais. Deus é pródigo demais. Lê o versículo 23. Vê como Deus é pródigo demais. Respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Meus irmãos, enquanto houver lugar nessa mesa de Deus, nós devemos forçar as pessoas a entrar. Não é pela força do braço, não, presta atenção, mas pela persuasão do amor. Não é pela força do braço, não, é pela persuasão do amor. Obrigar, insistir, convencer que Deus os quer para cada um deles uma tão grande e inacreditável salvação, mesmo sendo quem são, mesmo sendo nós quem somos. Essa santa insistência de Deus em mandar os seus recados, em usar os seus meios para nos convencer que no final da linha que nos espera é a condenação eterna, a ira de Deus, o inferno. E Ele está alertando-nos que só existe cobertura debaixo do sangue do Cordeiro. Naqueles que têm nos umbrais das suas portas o sangue marcado, é o único sangue que pode nos proteger da ira vindoura. Esse obrigar aqui, você imagina uma mãe apaixonada, querendo convencer seu filho a sair da sarjeta, ou sair de uma vida de mendicância, ou sair de uma vida de vício, e essa mãe ali chorando, convencendo em nome do amor, em nome da afeição, em nome, do ventre que deu luz a ele, essa mãe puxando essa pessoa, dizendo: vem para cá. Esse é o termo que a gente deve entender. Obriga todos a entrar, porque só há salvação nele. Porque só vive eternamente quem comer e beber dele. Nós vamos ceiar, irmãos, daqui a pouco, após o coral, e só existe salvação nele. E ele disse assim no versículo 23 ainda: respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Repete comigo: para que fique cheia a minha casa. Há mais anseio em Deus em ver o pecador salvo do que o pecador de ser salvo. Há mais anseio em Deus de ver o pecador salvo do que o pecador de ser salvo. Deus tem anseio. Jesus não voltou porque ainda há lugar, meus irmãos.
porque a casa não está completamente cheia. A igreja não foi arrebatada, porque ainda há lugar. O céu não se rasgou, a sétima trombeta não tocou. Meus irmãos, os santos anjos não apareceram, porque ainda há lugar, ainda há lugar. Não sabemos até quando. Não sabemos até quando. No retiro espiritual da juventude, nós falamos sobre os últimos dias. Pode ser os últimos dias da sua vida. Pode ser os últimos dias desse tipo de existência, Jesus volta. Ou pode ser os últimos dias que Deus está tolerando a sua recusa, o seu não, o seu escusado. A marca do que fomos convidados é a nossa indignidade. Somos aleijões. Nossas aleijões, nossas deficiências, o seu aleijão, a sua deficiência, o seu pecado não é uma prova que você não é digno de Deus. Na verdade, isso é uma prova de que Deus está chamando você, porque Deus só chama quem se acha o que de fato é, pecador. Ele não veio para os sãos. Jesus não veio para os santos. Ele não veio para os justos. É porque não existe nem santo e nem justo. Ele veio para os pecadores. A prova de que ainda há lugar é de que Jesus não voltou. E essa parábola, que tem todo o seu contexto escatológico, que responde a uma demanda, de uma conversa na casa de um fariseu, ela está apontando para mim e para você que o nosso Deus, meus irmãos, Ele nos convida e Ele sabe que Ele não tem nada à altura para receber em troca ou em recompensa. Que darei ao Senhor por tão grande salvação? Que daremos ao Senhor, irmãos? Assim como Ele orientou aqueles convivas naquela festa do fariseu, dizendo, olha, quando vocês derem uma festa, não fica chamando quem vai retribuir a vocês, não. Porque quando Ele dá a festa dele, Ele também não consegue chamar, até porque não existe ninguém que possa retribuir a Deus a altura do amor que ele tem por nós, derramando o sangue do seu próprio Filho na cruz do Calvário. Não existe essa pessoa. Agora, preste atenção. Lê comigo aqui, Lucas 14:15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, quando ouve isso, responde então com uma parábola. E nessa parábola, ele está dizendo que o banquete da ressurreição é uma festa. Que o banquete da ressurreição já está tudo pronto. Que o banquete da ressurreição é para todos nós. Que no banquete da ressurreição ainda há lugar. Que no banquete da ressurreição todos fomos convidados. Que no banquete da ressurreição, meus irmãos, eu e você, todos nós, precisamos anunciar que ainda há lugar. Essa passagem ela termina de uma maneira muito triste. Porque ela vai dizer assim no versículo 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Meus irmãos, colocar Deus em segundo lugar é a prova de que você não é salvo e nem convertido. Colocar Deus em qualquer lugar da sua vida que não seja o primeiro e o seu maior amor é a prova que você não é convertido. Porque como é que se autentica uma conversão? Ele passa a colocar Deus em primeiro lugar. Ele passa a ter Deus como seu maior prazer. E ele passa, meus irmãos, a submeter a Deus alegre e despretensiosamente, apenas pelo próprio Senhor. Então, hoje é dia de nós celebrarmos a Jesus e entendemos que estamos aqui para festejar, mas também é dia de nós examinarmos o nosso coração e perguntarmos a nós mesmos se de fato essa obra maravilhosa nos alcançou. Você não coloca Deus em primeiro lugar para ser salvo. Não.
Você coloca Deus em primeiro lugar depois que uma obra de salvação acontece na sua vida. Porque é Ele que opera em nós, tanto querer quanto realizar, quem opera é o Senhor. A minha preocupação é quanto a esse secularismo que invadiu a nossa e as nossas igrejas dessa geração. Nós precisamos olhar e entender que a melhor festa, que a melhor vida, que a melhor maneira de viver é nós vivermos na perspectiva da volta de Jesus e ansiando para que um dia nós possamos nos sentar numa mesa e banquetearmos-nos junto a Ele, nesse grande banquete da ressurreição, e vivermos nesse santo preparo, nessa santa expectativa, aguardando esse grande dia. Esse homem que nós estamos lendo aqui, ele diz: bem-aventurado, feliz é quem comer o pão no reino de Deus. Ele está fazendo menção da ressurreição. Feliz é quem comer esse pão na ressurreição. Feliz é quem se estiver nessa mesa na ressurreição. E Jesus disse: feliz é quem se alimentar de mim. Feliz é quem atendeu o convite. Feliz é quem não der desculpa para me preterir ou preterir o meu reino. Feliz é aquele que entende que tem um lugar aqui, é um lugar de graça e de misericórdia, mas você tem sim um lugar aqui que Deus separou para você. Ainda há lugar. Jesus, eu vou pedir para você ler comigo. Vamos ler todos juntos em alta voz. Lucas 22, 14, 18. Olha o que ele diz. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Diga glória a Deus. Jesus disse: eu estou ansioso para comer essa Páscoa antes do meu sofrimento. Mas eu quero dizer que eu nunca mais comerei até que se cumpra, que ela se cumpra no reino de Deus. Depois ele diz: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Meus irmãos, um dia nós estaremos com o Senhor. Um dia nós participaremos dessa festa. Um dia, irmãos, nós estaremos nessa grande celebração nas bodas do Cordeiro. Um dia, meus irmãos, nós estaremos com o Senhor em glória, revestido de incorruptibilidade. Um dia não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá doença, não haverá pecado, não haverá diabo, não haverá nada disso, e nós estaremos com o Senhor na glória. O convite ele já fez. Você está convidado. Diga para o seu vizinho: você está convidado. E o segundo convite, meus irmãos, ele já está fazendo. Pode vir sentar. Pode vir sentar. Já está tudo pronto. Pode vir sentar. E nós, que somos os coxos, cegos, aleijados, mendigos, nós, os que somos desqualificados para esse banquete, inadequados para o protocolo dessa mesa, seremos e estamos sendo honradíssimos. Porque quando a gente participa da ceia aqui, meus irmãos, nós estamos à mesa com Cristo. A ceia é o banquete da ressurreição. A ceia é a festa da ressurreição, meus irmãos. A ceia é o lugar de maior honra que eu e você podemos estar. E também a ceia é o lugar de salvação. O único lugar de salvação que um ser humano pode estar, porque a nossa salvação veio pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e a ceia está apontando para o sacrifício, seu corpo pendurado, seu sangue derramado. Ou a gente participa da ceia, meus irmãos, e vivemos todas as bênçãos inerentes a ela, ou então nós estamos perdidos e a nossa vida jaz no maligno. Portanto, irmãos, já comemos aqui e comeremos lá. Já a festa aqui e muito mais teremos lá. Fique atento ao convite. Ele se dá em 2 etapas. Cuidado com o estilo de vida que você está levando. É bem possível que muitos de nós estejamos sendo tão abençoados,
tão abençoados, que a nossa vida, ela não demonstra estarmos alegre e honradamente se sentando com Jesus. Nós temos tantas ocupações, tantas atribuições, tantas profissões, tantos meios de ganhar um pouquinho mais de dinheiro, que a nossa vida, ela é flagrada por um perfil de vida que não tem absolutamente nada a ver com a intimidade, com o sangue e com o corpo, com o Cordeiro, com o banquete da ressurreição. Muitos pseudos cristãos, na verdade, precisam de conversão. Conversão. Quem não consagra o seu tempo a Deus e não se deleita em momentos como esse, precisa de conversão. Eu quero dizer para você, você foi convidado e ainda há lugar. Não se esqueça daqueles que recusaram. Não se esqueça de como termina o texto. Ele faz uma declaração solene, porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados e disseram sim, porque tem muita gente, inclusive aqui dentro, e lá também, e lá, que no batismo disseram assim: Senhor, agora a minha vida é tua, agora eu sou teu, agora eu sou teu servo, agora, Senhor, eu vou te adorar, agora eu vou te colocar em primeiro lugar. E depois que saiu das águas batismais, não durou uma semana. E hoje está mais para Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Esses não estão obedecendo ao chamado. Mas eu quero dizer para você que é a melhor vida, que é a melhor festa. É o banquete da ressurreição. E o povo de Deus diga amém.